Capítulo novo de One Piece, rapaziada. Pedido de capa por Maru. Sabo cheio de filhotes de koala pendurados nele. Acho que esse pedido de capa aqui tem segundas intenções, né? Os chapéus de palha que foram capturados. O Sanji preparou aqui um chute e libertou a Robin. Finalmente, Robin! Obrigada. Não esperava menos de você, Sanji. Então a fraqueza dos espinhos era alta temperatura. Que bom. Nossa, então o Loki agora vai mostrar o poder de fogo dele, pô. Já mostrou raio, já mostrou gelo, agora vai mostrar fogo, pô. Aí já veio a Robin aqui, né? Não é hora da gente ficar feliz, verdade. Mas esse haki, esse rugido, e que sombra é aquela? Aí a sombra gigantesca do Loki, monumental, parece até o Onigashima, mané. Vila Oeste, Ripley, Oimo, Holt, por favor, salvem a mãe e os outros. Eles foram espetados pelos espinhos que estão na gente. A mamãe vai acabar morrendo assim. Tá, e colocaram o resto dos gigantes perto do Jaru e do resto, né? Loki, a vila tá perigosa demais para as crianças. Leve elas para um lugar mais seguro. E o que eu tenho a ver com isso? Eu só vim aqui para deixar esses idiotas que subiram das minhas costas sem a minha permissão. Vai, desce logo. Caraca, o tamanho do Loki, pô. Bizarramente gigante o bicho. Olha, é o Zoro. Ei, Zoro! Aí o Luffy falando com o Zoro. Capa, o tamanho do esquilo, mano. O tamanho do esquilo. Tipo assim, o Loki já é gigante. O Luffy provavelmente também tá na forma gigante dele. E o esquilo tá do tamanho do Luffy, pô. Esse esquilo é enorme. E outro bagulho, né? Tipo, tem umas nuvens se formando aqui sobre a cabeça do Loki. Eu não sei se isso é pra demonstrar que o Loki é tão alto que ele bate ali nas nuvens, ou se isso daqui é poder da fruta dele, né? Algo oriundo da fruta. Eu acho que pode ser, né? Porque essas nuvens estão muito próximas e meio que estão só em volta dele, né? Pode ser um poder secundário aí da fruta, né? Agora que eu vi, os bichos aqui estão tudo se cagando de medo, pô. Tô até com os olhos saltados. Mas agora voltando, né? O Jaru aqui falando pelo Dendemushi de comunicação. Todos os moradores de Elbaf, as crianças estão bem. É mesmo? Que alívio! Não há mais nenhum refém. É isso aí! Aí a rapaziada comemorando. Mas que demora, hein? Não me diz que esse dragão... é o Loki. Aqui deve ficar mais seguro com você, né, Zoro? Sim, deixa comigo. Aproveita que você tá gigante e acaba logo com esses monstros que saíram dos sonhos das crianças. São eles que estão destruindo Elbaf enquanto falávamos. Pode deixar. É um barulho de tum-dum-dum. Tem alguma coisa caindo do céu. Tá aí os espinhos. Levem as crianças pra dentro. Nem tentem, seus idiotas. Aí chegou o Sombras. Ele veio atrás da gente? Vocês acham mesmo que podem continuar vivos? Seus lixos! Devolvam a minha história emocionante. O desgramado tá puto porque não conseguiu ver uma tragédia, pô. Não é nem por ele ter estragado completamente o plano. Pensando bem, isso pode ser bom pra mim, né? Se as crianças estão vivas, então, no fim, a culpa não vai ser minha. Então vamos logo para a Terra Sagrada. Aí o Luffy viu o Sommers e ficou em choque. Não sei porquê. Mas antes, deixe eu acabar com seus pais, já que eles estão à beira da morte. Vocês vão provar do meu lance-espinho de cano triplo. Aí as cobras de espinho dele colocaram uns canhão pra fora da boca. Virou Plantas vs Zombies, pô. Aí as crianças entraram na frente. Eu não vou deixar você fazer isso, tá? Agora eu vou proteger a mamãe. Eu também vou. Aí o Somas entrou em choque. Mas que coisa maravilhosa. Isso já chegou num nível que eu nem mais me importo tanto com essa comissão. Cara, o Somas tá maluco, pô. Ele quer muito morrer, pô. Aí tipo, agora eu tô até meio questionando. Será que o Sommers, ele sabe o que o Mu é capaz de fazer com ele, mas só que mesmo assim ele escolhe agir desse jeito, tipo, só por puro sadismo, né, pelo puro prazer dele? Ou tipo, ele só não tem noção de que se ele fizer merda, Imu vai mandar ele de ralo? Tô muito curioso sobre isso, pô. Tipo, pela forma que ele age, é quase como se Imu fosse deixar ele impune por tudo que vai acontecer, né? Então eu acho que talvez os Cavaleiros de Deus não tenham tanto um conhecimento aprofundado de Imu como os Gorosei, né?
talvez eles sejam do tipo, eles sabem da existência de Imu, mas só que não tem tanto contato com ele quanto os Goroseis tinham, né? Que os Goroseis reportavam diretamente pra Imu, né? Conversavam diretamente com ele. Então acho que pode ter um bagulho do tipo assim, os Cavaleiros Sagrados só falam com Imu em situações muito específicas. Eles sabem da existência dele, mas só falam com ele em missões que o próprio Imu manda a eles, né? Agora voltando, sério, isso tá sensacional. Agora me diz, quem eu tenho que matar primeiro pra ficar ainda melhor? Mas eu nunca vou me esquecer dessa cara de idiota que vocês fazem tentando ter coragem. Adeus! Aí começou a disparar os espinhos. Gollum, fuja, por favor! Não, eu vou te proteger, mamãe! Aí alguém pulou aqui, os espinhos estão vindo. Aí o Zoro cortou todos os espinhos. Não esperava menos de você, Zoro. Nunca duvidei. Eu sei, agora vai logo. O Zoro, tipo assim, porra, moleque, dá logo um jeito nessa merda. O Zoro putaço, já que o Luffy tá só brincando. Quem é você? Aí o Somers ficou puto, mas nem vai dar tempo que já chegou o Luffy aqui putaço, pegou um raio. O nome dele é Zoro e ele é meu camarada, vê se não esquece, hein? Aí Gomu Gomu no... fez uma mirinha com a mão, rodopiou o braço e dá um Torriflay. Daí ele meteu uma fusão aqui do Gomu Gomu no rifle com o raio dele. Versão gigante, né, ainda. Quebrou o Somers inteirinho. Caralho, amassou ele, pô. Amassou completamente. Destruiu as cobras do Somers. Caraca, tem muita página dupla nesse capítulo, pô. Oda tava inspirado pra esse capítulo, hein. São os chapéus de palha. Ué, saiu. Tá, os espiões começaram a se desfazer. Mãe, aquele é o... Aí a Ripley começou a chorar. Ela queria ver a forma de Nika do Luffy, né? Finalmente eu consegui ver. Então aquela é a forma branca do Luffy. Realmente parece com Nika, né? As crianças olhando pro Luffy. Eu acredito que ele realmente seja o guerreiro da libertação. Tá, aqui, né, já é pra concretizar, né, o Luffy virando o ídolo de Elbaf, né, pelas crianças, né. Pode até ter uma ceninha final em Elbaf das crianças fazendo um mural pro Luffy, né, pro Luffy e pro Loki. Seria bem foda, na verdade, né, tipo assim, do lado lá do mural Harlem, que tem os 3 mundos, tem as crianças começarem a pintar um mural do Luffy, né, do Luffy e do Loki. Aí o Somers todo ferrado. Como assim, Nika? Isso é história pra boi dormir, tá? Aí aí só veio a mãozinha do Loki. Olha lá, é o Nidhogg. A gente foi salvo por aquela coisa. Ei, hora de ir. Tchá! O Somers se ferrou muito, pô. Tomou só um pisão do Loki. E achei até interessante guardar esse quadro aqui na mente. Ele fala, né, Nika, né, isso é história pra boi dormir. A gente já sabia que os dragões celestiais tinham um certo conhecimento das histórias do passado, né? Mas eu não lembro se a gente sabia que eles tinham um conhecimento, pelo menos, de Nika, né? Mas aqui eu acho que com essa frase aqui confirma que sim, os dragões celestiais, pelo menos, talvez os que façam parte dos Cavaleiros Sagrados, saibam da existência de Nika, mas talvez só achem que ele é uma lenda urbana, né? É tipo assim, uma história pra assustar as crianças, né? Tipo, Homem do Saco, o Homem do Saco, eu não consigo me lembrar de mais nenhum. Meio que pra assustar os dragões celestiais, né? Passado meio que como um conto pra dar lição de moral, né? Como a gente tem em muitas histórias infantis, né? Tipo a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo, os 3 Porquinhos, né? Umas histórias desse tipo, né? Então talvez todos os conhecimentos sobre Nika não tenham sido completamente apagados, né? Talvez só tenham meio que virado lenda urbana. Pelo menos entre os dragões celestiais, né? Eu acho. Aí o Chopper e o Gaban vendo tudo de longe. O que é aquilo? Aquele deve ser o Loki. É a primeira vez que vejo ele assim. Aí ele começou a se lembrar lá do Castelo Aurist sobre o tesouro de Elbaf. O que é? É uma Akuma no Mi. Uma proibida.
é a Ryu no Mi, uma Zoan mítica modelo Nidhogg. Dizem que quem a comer poderá se transformar no maior dragão do mundo, mas o tamanho do dragão vai ser de acordo com o tamanho real da pessoa que comeu a fruta. Aí o motivo, né, do porquê o Shebeck queria que o Harold comesse a fruta, né? E pô, mano, tipo assim, já era óbvio, né, desde o momento em que mostrou ele transformando, já era claro que ia ser uma Zoan, né? Mas tipo, pô, mano, eu tô começando a ficar de saco cheio desses bagulho de a Zoan mítica de sei lá o quê. Tipo assim, caraca, mano, vai virar só isso, né? Todos os personagens mais poderosos até aqui vão tudo ter uma Zoan mítica de alguma criatura lendária, pô. Então, tipo, é um bagulho que fica meio chato, né? Eu sei que é uma crítica meio nada a ver, né? Mas só que é um bagulho que, pelo menos pra mim, eu acho meio chatinho, mano. Tipo, só os personagens mais fortes da obra só terem o mesmo tipo de fruta, né? Mas vamos seguindo, né? Ou seja, se um gigante é maior que um humano, mas um gigante ancestral é maior que um gigante, então quanto maior for quem comer a fruta, maior será o potencial que ela consegue despertar. Ouvi que o dragão negro, quando está em seu tamanho máximo, é capaz de cuspir raios e, além disso, alcança proporções tão gigantescas que é capaz de fazer o dia virar noite, porque o bicho vai tampar o sol, né? E é muito engraçado, né? Ver aqui o dragão com uma carinha mó bobinha, aí tu vai pro Loki e o bicho parece um demônio. Aí as proporções aqui, né? Se fosse um humano comendo a fruta, ia ter, sei lá, mais ou menos o tamanho do Kaido, ou até maior, né? Acho que é até maior que o Kaido isso aqui, né? Aí de um gigante ia ter uma altura gigantesca, e de um gigante ancestral, puf. Então é isso. Então vocês não deixaram ninguém comer a fruta por conta do perigo que ela pode causar? Na verdade, não. Se alguém tentasse comer a fruta, o seu martelo guardião Ragnir a protegeria. Aí o Shanks e o Gabba não entenderam. Existe uma lenda em Elbaf que conta sobre um deus da guerra, e era ele que carregava o martelo Ragnir como arma. De acordo com essa lenda, o deus da guerra se transformava em um dragão e se levantava em oposição ao deus do sol. Além disso, ele contava com seu fiel subordinado, Ratatosk, o esquilo glacial. E no fim, essa lenda diz que Ratatosk perdeu seu mestre e então transfere a si mesmo para o martelo, para então aguardar o retorno de seu mestre. Tá. Aqui é o clássico, né, aquele que guarda um tesouro histórico muito importante que só pode ser empunhado por alguém realmente digno, né, que possa ser capaz de carregar anos de história, né. Interessante isso, né, que se levantava em oposição ao Deus do Sol. Tipo assim, será que isso aqui é realmente verdade? Ou vai ser um bagulho do tipo, os dois eram rivais, né? Tipo, sei lá, Shanks e Mihawk. Shanks e Mihawk, os únicos que eu consigo pegar no momento. Tem até o próprio Dory e o Brog, né? Do tipo, eram amigos que batalhavam entre si, né? Eu acho que pode ir muito por esse lado, né? Do tipo, os caras não eram opostos de ideologia, né? Só eram caras que gostavam de lutar, né? Um contra o outro. E outro ponto interessante aqui é esse fato aqui do Ratatosker se transferir para o martelo. Como será que ele fez isso, pô? Que tipo, isso daqui deve, sei lá, datar de muito tempo antes, né? Até mais antigo do que o século perdido, né? Então, será que foi algo usando tecnologia que o reino antigo aprendeu, né? Ou coisa do tipo? Ou foi um bagulho do tipo mitopoético, né? Algo meio que mágico, né? Acho que não combinaria, né? Pode ser algo para deixar mais umas pistas sobre as capacidades dos povos antigos, né? Do que eles eram capazes de fazer, né? Tipo assim, o que a gente tem hoje? Colocar frutas em armas. Mas antigamente a gente conseguia colocar até pessoas em armas. Pode ser isso, né? Pode até ser um bagulho para encaixar com aquela teoria, né? De que as Akuma no Mi são povos antigos, né? São pessoas que reencarnaram como frutas, né? Por isso que as frutas têm vontade, né?
Então Ragnir, depois de tantas eras, terminou seus deveres como guarda e, por fim, tomou sua decisão e escolheu Loki. Caralho, que capa bonita, pô. Caraca, e Eiichiro Oda tá acertando, hein? Que capa maravilhosa, pô. Aí o Loki botando os bichos tudo pra correr. Uah! Aí começou a carregar aqui um Barograph. Matou os bichos tudo. Trinduheim. Trinduheim pode ser traduzido para Reino do Trovão. Aí o Imu aqui olhando tudo ser destruído. Aí o Luffy e o Ratatosker se divertindo. Aí voltou para Imu na Sala das Flores. Então tu estavas bem aí, Nidhogg. Eles têm uma conexão e acaba o capítulo. Tá, então o Imu conhecia o Nidhogg, mas não conhecia a fruta em si, né? Então puxa-se de novo a tal teoria das frutas terem sido seres no passado, né? Então aí podemos puxar a teoria de que Nidhogg, antes de ser uma fruta, era um ser vivo que acabou se transformando em fruta, ou que foi transformado em fruta, né? E agora, pô, mano, eu sei que essa teoria vai parecer meio loucura, mas e se Imu e Nidhogg forem parentes? Entre aspas, né? Entre aspas, parentes. Porque a gente já teve meio que um vislumbre do que o Imu é capaz de se transformar lá quando o Sabo ataca ele, né? Ele meio que se transforma num bichão com uma boca. Aí no mural Harley tem a forma lá, o que parece ser a forma final de Imu, em que ele é um capetão gigantesco. Será que, tipo, Nidhogg e Imu seriam, sei lá, de uma mesma espécie que foi extinta? Imu seria meio que um dragão? Pô, eu acho isso maneiro, pô. Acho que dá uma combinada, mané. Eu acho que não seja uma teoria tão louca assim, né? Talvez até não seja meio que uma raça de dragões, né? Mas uma raça de seres míticos, né? Que talvez tenham sido os que deram origem às frutas que a gente tem hoje, né? Talvez fossem todos meio que fizessem parte do mesmo grupo. Interessante, né? Mas bom capítulo de One Piece. Vamos ver o que vai acontecer na próxima semana, né? Não tem pausa. E, pô, mané, capítulozaço de One Piece, né? 500 páginas duplas, mas não foi um bagulho que ficou aquela canseira de ler, né? Foi um capítulo bom pra caraca. A leitura fluiu rápido. O Sommers finalmente se fudeu. Os Mugiwaras estão tudo livre. O Zoro vai ficar aí pra cuidar do resto dos bichão endemoniados. Então acho que talvez no próximo capítulo tenhamos um foco em Imu, né? E agora que eu prestei atenção, né? Imu já tá voando aqui pra cima. O que aconteceu com o Brook, pô? O que rolou com o Brook? Imu mandou o Brook pro Quinto dos Infernos, pô? Agora que eu fui perceber, né? Imu tá aqui de boa, né? Aonde que foi meu querido Brook? A última vez que apareceu, eu tava lá farmando a aura dele, bloqueando um ataque do rei do mundo e do nada some, cara. Que isso, pô? Tá dando uma de Piccolo, pô? Vai, farma uma aura e depois apanha? Mas é isso, né? Vamos ter que esperar o próximo capítulo pra saber o que deu com o menino Brook. Mas no geral foi isso, né? Se você tiver interesse em outros vídeos de One Piece, é só clicar aí na playlist do canal. Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário, né? Fala aí o que você achou do capítulo. E valeu, falou e fui!